Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos vivendo os domingos da Páscoa. A liturgia é bem clara, é domingos da Páscoa, não domingos depois da Páscoa, porque celebramos a Páscoa do Senhor. Nesse final de semana é o terceiro domingo da Páscoa. Mas, ao mesmo tempo, coincide com o dia 23 de abril, que é dia de São Jorge. Nós não celebramos São Jorge porque é uma memória facultativa, mas o diretório litúrgico nos recorda que dia 23 de abril é o dia do onomástico do Papa Francisco, ele chama Jorge Mário Bergoglio. Portanto, em Roma se comemora o dia onomástico, não no dia do aniversário. Portanto, queremos rezar pelo Santo Padre no dia do seu onomástico, pedindo a São Jorge que interceda por ele e pela sua caminhada. Assim como também nós abraçamos a todos os devotos de São Jorge, que aqui no Rio de Janeiro é muito grande a devoção a São Jorge e que também tenho certeza que movimenta milhares de pessoas nessa grande cidade. E nós pedimos a Deus que o exemplo de São Jorge leve as nossas pessoas a verem cada vez melhor a vida cristã. Nesse terceiro domingo da Páscoa, caríssimos amigos e irmãos, nós temos o Evangelho que, de uma certa forma, grande parte já leu também no domingo de Páscoa à tarde, que é dos discípulos de Emaús, e que também nos inspira, ou que inspirou também o lema do ano vocacional, do terceiro ano vocacional, Corações Ardentes, Pés a Caminho, porque o Evangelho dos discípulos de Emaús, não é? Aquele primeiro dia da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Caríssimos amigos e irmãos, são muitas situações que nós temos que conversar. Acontecimentos mais variados. Aliás, estamos vivenciando esses dias da nossa 60ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, tantos aspectos, não só de eleições, mas também de reflexões, de assuntos mais variados. E, claro, pela fé nós conversamos muitas coisas que nos fazem pensar sobre os acontecimentos. E justamente como os discípulos de Emaús, muitas vezes nós estamos sem enxergar direito o que está acontecendo ou entendendo o que está acontecendo. Nós ouvimos aqui justamente isso. Quando ele se coloca no meio deles, que eles não tinham reconhecido, que vocês estão conversando pelo caminho. E a resposta é que tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nós somos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Já faz 3 dias. Porém, já tinham ouvido falar algo diferente. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele, porém ninguém o viu. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, como acontecem as coisas. Eles tinham ouvido de Jesus muitas coisas. Tinham passado por um momento da crucifixão, morte e sepultura de Jesus. E já eram 3 dias que tinham passado os 3 dias, e já tinham escutado das mulheres que o túmulo estava vazio e que também Pedro e João tinham chegado e visto que era assim mesmo, estava vazio o túmulo. Nós vemos que a constatação do túmulo vazio é um passo, mas o passo seguinte é encontrá-lo. E aqui eles vão reclamar que, por enquanto, não tinham visto.
Aí, justamente no Evangelho de hoje, Jesus vai: como sois sem inteligência e lentos para crer tudo que os profetas falaram. Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Ou seja, Jesus vai interpretando a palavra de Deus. Meus irmãos, pensemos bem, se não é isso que acontece a cada missa, a cada celebração eucarística. Primeira parte, liturgia da palavra. A palavra é proclamada e ali se explica a palavra, mostrando essa presença de Cristo na história e na vida. É bem nesse aspecto, né? Ou seja, aqui na palavra do Evangelho desse domingo, dos discípulos de Emaús, diante da vida, da realidade que nós passamos, a palavra de Deus, ela vai nos iluminando a nossa própria existência para compreendermos e encontrarmos com Cristo vivo, não é? Quando chegaram a um povoado, perto de um povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles e, quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Meus irmãos e irmãs, a palavra e a Eucaristia, a missa. Quisera que todas as missas pudessem ser essa experiência para cada um de nós do encontro com o Senhor ressuscitado. A palavra que vai nos iluminando e eles vão reconhecer o coração que ardia e, ao mesmo tempo, abrir os olhos ao partir o pão. Abrir os olhos e reconheceram: é Jesus ressuscitado. Não só o túmulo vazio, mas nós o encontramos vivo. Essa experiência de ter encontrado vivo, meus irmãos e irmãs, que faz toda a nossa diferença em nossa vida. Também hoje podemos chegar até em Jerusalém, na Basílica do Santo Sepulcro, e visitar o túmulo vazio. Mas é o encontro com o Senhor vivo, ressuscitado, que acontece em qualquer lugar, em qualquer Emaús da nossa vida, que faz a diferença. A leitura prossegue. Ou seja, Jesus, ao reconhecerem diante dele, Jesus apareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E aí os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Portanto, meus irmãos e irmãs, ao abrir os seus olhos, viram que era Jesus. Então não precisava mais da presença física ali, da fé. Voltaram para Jerusalém, de onde estavam fugindo, e ali os discípulos também se confirmaram. Ele ressuscitou e apareceu a Simão. E começou a partilha também deles do Cristo ressuscitado. Meus irmãos e irmãs, nós somos chamados também, pela fé, a encontrar-nos com o Senhor ressuscitado. Abrir nossos olhos, ouvidos, coração, para percebermos a palavra que ilumina a nossa vida, que aquece nosso coração, e que ao mesmo tempo nos abre os olhos para percebermos é o Senhor. E que ao mesmo tempo, com o coração aquecido, com os olhos vendo essa presença do Senhor em nossa vida, nós nos coloquemos a caminho, voltemos a Jerusalém para continuar nossa missão sem fugir de lá. Corações ardentes, pés a caminho, que a nossa vocação, o nosso chamado sempre cada vez mais cresça nesse sentido. Caríssimos amigos e irmãos,
A palavra de Deus desse domingo, terceiro domingo da Páscoa, nos faz enxergar cada vez melhor a importância de, na missa, nós escutarmos a palavra e abrirmos os olhos para ver o Senhor que parte o pão para nós. Depois nós temos, nesse terceiro domingo, a leitura dos Atos dos Apóstolos, que é o discurso de Pedro, não é? Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou por meio dele dentre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ele o dominassem. Por isso, Davi disse, etc., etc., a palavra de Deus, não é? Que vai mostrar justamente na Escritura, não, toda a proposta e o anúncio da ressurreição. Com efeito, diz aqui o final da leitura dos Atos, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Portanto, Pedro já fala que todos os discípulos são testemunhas que Cristo está ressuscitado. E agora, exaltado à direita de Deus, subiu aos céus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e derramou, como estáis vendo e ouvindo. Estamos aqui, Pentecostes. Ou seja, Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Ou seja, Pedro vai anunciar que ele viu Cristo ressuscitado, que agora está à direita do Pai, em que enviou o Espírito Santo. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a deixarmos conduzir também nessa mesma certeza. O Senhor que conduz a nossa vida, a nossa história, que aquece o nosso coração e nos faz cada vez também abertos à ação do Espírito Santo, que é derramado sobre nós, renovando nossas vidas. Que seja o tempo da Páscoa, que ora vivemos essa oportunidade de darmos esses passos, meus irmãos e irmãs. E por fim, meus irmãos e irmãs, nós temos a segunda leitura, a primeira carta de Pedro, não é? Ou seja, se invocais como Pai, aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Viver respeitando a Deus durante o tempo da vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Não é? Fomos resgatados da morte, por isso, por ele, é que alcançasse a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. É a afirmação no Novo Testamento, tanto nos Atos dos Apóstolos, como na carta de Pedro, como também no Evangelho, do Senhor que está vivo, ressuscitado, e cabe a nós, meus irmãos e irmãs, anunciá-lo, testemunhá-lo presente nesse mundo. Que cada domingo possa ser uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de assim o fazer, assim testemunhar o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e que nós possamos hoje, pela fé, encontrá-lo e ser suas testemunhas, poder dizer, Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas e nós o anunciamos como vida do mundo a todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Ao mundo cansado, abatido, desanimado, nós anunciamos Cristo Jesus, vida para o mundo. Que o Cristo ressuscitado, que celebramos na Páscoa e também todos os dias, possa estar iluminando e, ao mesmo tempo, impregnando toda a nossa vida e o nosso coração. Participe da missa nesse final de semana, rezemos pelo Santo Padre, no dia do seu onomástico, de seu nome de batismo, rezemos pela nossa 50ª Assembleia da CNBB e que cada vez mais, vivendo a nossa vida de igreja, possamos testemunhar aquilo que é essencial, ou aquele que é essencial à nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, vida para o mundo. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.